você sofre, o universo todo sofre. Quando você está triste, parece que todo o universo está triste. Quando você está deprimido, a tua dor é tão grande que ela é a única que você consegue sentir de fato. Por isso que conselhos superficiais, vai lá, tem gente que está numa situação pior que você, conselhos onde você orienta rapidamente o outro, dando orientações, faça isso, faça aquilo, toma essa ou aquela atitude. Frequentemente reflete pessoas que nunca penetraram em camadas mais profundas da sua própria mente e não estão aptos para entrar em camadas profundas, obviamente, do outro, porque só entra virtualmente. Por isso que uma pessoa grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes. É capaz de dar um ombro para chorar e o outro para apoiar. Fala menos e ouve mais. Responde menos e pergunta mais. Qual a sua dor? Qual a sua angústia? Que medos te assombram? Que fantasmas te espantam? Vocês perguntam isso para quem ama? Ou são especialistas em apontar falhas, achando que o pensamento é real? Vocês indagam aonde eu errei e não soube? O que eu posso fazer para se tornar mais feliz? Raríssimos são os casais que sabem cultivar um amor solene. O amor precisa de admiração para ser sustentável. Não exija que os outros te amem. Não funciona. Se faça admirável. Julgue menos e abrace mais. Responda menos e pergunte mais. No momento em que alguém te decepciona, você tem de aproveitar a oportunidade não para ser um ser humano comum, que constrange, pressiona, mostra as falhas e as crises, mas para surpreender. Por exemplo, eu aposto em você, meu filho. Eu creio em você. Você é brilhante. Agora pense no seu comportamento. Você exalta a pessoa que erra e você, ao mesmo tempo, dá um ombro para a pessoa se apoiar e o outro para chorar. Se os pais fizessem isto, eles entenderiam que tais comportamentos que refletem aquilo que o dinheiro não pode comprar é muito mais nobre, muito mais elevado do que dar roupa de marcas, do que dar produtos. Por que que alguns pais não têm quase nada? E eu vi muito isso na minha prática clínica, fazendo mais de 20 mil atendimentos psiquiátricos e psicoterapêuticos. Por que alguns pais não tinham nada materialmente, mas eles encantavam seus filhos? Os filhos torciam, se doavam, porque havia alguns segredos que eles aprenderam intuitivamente. Eles davam aquilo que o dinheiro não pode comprar. Vocês sabem dar aquilo que o dinheiro não pode comprar? Essa é uma grande tese. Como vamos desenvolver qualidade de vida no século XXI se nós estamos viciados, dependentes, intoxicados com a necessidade de dar aquilo que tem valor monetário, mas não aprendemos na educação mundial a dar o incomprável, o mais nobre, o mais rico. Queridos amigos, a humanidade está adoecendo rápida e coletivamente. Este é meu grito de alerta em mais de 70 países em que eu sou publicado. Nós estamos na era da intoxicação digital. Cada vez mais os celulares ganham preponderância e o comprimento de onda azul da tela dos celulares afeta a estabilidade da molécula de ouro que induz e aprofunda o sono, que é a melatonina. Sejam honestos e honestas. Quem de vocês aqui tem alguma dificuldade em dormir? Pode ser bem sincero. A maioria. Mas não era para ser assim. Isso era raro no passado. Hoje é impressionante
como a mente não desliga. Ela não desliga. A mente está dependente dos celulares, dependente de respostas, dependente da necessidade de corresponder às expectativas dos outros. Profissionais notáveis, mas não são notáveis para ter saúde mental, para ter tranquilidade, para ter prazer de viver. Então, por favor, vocês têm de saber que os celulares em excesso causam um grande problema. Claro que eles geraram 3 grandes conquistas: escalabilidade, democratização da informação e aumento da produtividade. Escalabilidade em termos de comunicação com as pessoas, mas trouxe consequências graves. Não apenas mexeu com a molécula de ouro, a melatonina, que induz e estabiliza o sono, mas também com o ciclo da dopamina e da serotonina, gerando uma dependência atroz. Mais do que esses programas da Netflix que falam dos riscos da manipulação das redes sociais. Há algo muito mais profundo e subliminar até certo ponto, mas que afeta diretamente as pessoas. Retire um celular de um jovem por 4 ou 5 horas, se você não vai ver a síndrome de abstinência. Irritabilidade, ansiedade, angústia, vazio existencial, asco ao tédio. O que significa isso? Síndrome da intoxicação digital, que é uma síndrome que eu descrevi, eu tenho denunciado também. Em destaque, asco, a aversão ao tédio e à solidão. E a solidão é fundamental para você expandir a criatividade. Quem rejeita a solidão não é criativo, é superativo, mas não liberta seu imaginário. Se recolher em alguns momentos com você mesmo é muito importante. Se você rejeita o tédio, você também rejeita a possibilidade de utilizar o tédio para gerar uma ansiedade saudável, para impulsionar a sua mente a abrir o leque para pensar em outras possibilidades. Se cria menos hoje, inclusive nas teses de mestrado e doutorado. Eu falo isso para os meus alunos da USP, mestrando e doutorandos de várias áreas. Se vocês rejeitarem o asco, rejeitarem o tédio e a solidão de forma desastrosa, vocês vão produzir teses comuns, que vão passar na banca examinadora do mestrado em três professores, e na banca examinadora de doutorado, 5 professores, ou 5 examinadores, mas uma tese estéril. E a grande parte das teses são estéreis, não tem consequências, porque falta ousadia. Falta você libertar o imaginário para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Então, por favor, não tenha medo da solidão. Ela tem que ser sua amiga, uma grande amiga. Não tenha medo do tédio. Quando você se sentir entediado, esvaziado, é a oportunidade de você pensar em outras possibilidades. Em você é uma oportunidade para você construir novas ideias, para você elaborar novos sonhos. Bom, eu disse que o pensamento é virtual, ele não incorpora a realidade do objeto pensado. Isso nos traz uma responsabilidade enorme. Você tem que se esvaziar o máximo de si para entender o outro próximo dele. Se o pensamento é virtual e não real, se eu não incorporo a realidade do outro ou da outra, então eu tenho que julgar menos, eu tenho que me esvaziar dos preconceitos, da minha irritabilidade, da minha necessidade neurótica de poder, necessidade neurótica de controlar os outros. Eu me esvazio para perceber o outro. Caso contrário, pais e filhos vivem na mesma casa, comem da mesma comida, respiram o mesmo ar, mas estão em mundos completamente diferentes. Caso contrário, os casais acabam usando o ambiente da sala de casa para se digladiar por bobagens. Fazemos confusão por bobagens. Toalha molhada em cima da cama. Peguei alguém aí. Cabelo em cima do espelho. Tem casos que se digladiam até porque ele urina fora do vaso.
sal na comida, a temperatura do ar-condicionado. Com o passar do tempo, nós vamos envelhecendo precocemente no território da emoção, muito mais do que biologicamente. Então, há jovens que têm 20 anos de idade, mas uma idade emocional de 100 anos. Bom, quem sofre por antecipação? Levante as mãos. 10 anos a mais da sua idade emocional. Quem rumina algumas mágoas e frustrações? Levante as mãos. Mais uns 10 anos. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Eu nem terminei de falar, já levantaram as mãos. Mais uns 15 anos. Aí se você tem baixo limiar para suportar frustrações, você tem irritabilidade, inquietação. Qual a idade emocional de vocês? Qual a sua idade emocional, moças? Guilherme? Precisamos ver, Davi, Paulo. Talvez nós estamos aqui no asilo. Um asilo emocional muito grave. Qual a sua idade emocional, João? Você é tão garoto, que idade você tem? E emocionalmente? Um século? Não, mas inclusive a juventude mundial está numa situação muito grave. Muitas crianças de 10 anos, biologicamente, têm uma idade, já envelheceram, têm uma idade emocional de 50, 60 ou 70. Quais são os sintomas? Além desses, reclamar de tudo de todos. Querer tudo rápido e pronto. Como eu disse, dificuldade de conviver com pessoas que não correspondem às suas expectativas. Quer acelerar todo mundo. Claro que é difícil conviver com pessoas muito lentas, mas não quer dizer que uma pessoa muito lenta é menos eficiente. Porque uma pessoa muito rápida demais, ela acaba atropelando de fato. Uma pessoa muito rápida quer que todo mundo ande na sua velocidade. É tão estressado que se não trabalha com pessoas estressadas, ela não consegue viver. Respeite os limites dos outros. Claro que há uma ansiedade saudável, você faz muitas coisas ao mesmo tempo. Os executivos precisam, os chefes de serviços, profissionais liberais, às vezes fazem muitas coisas. Isso não quer dizer doença. Tem muitas atividades, não procrastinam nada, tudo tem que fazer, vão fazer agora. São pessoas eficientes. O problema é que se ultrapassa os limites com muita facilidade. Você passa do estado aceitável, do estado produtivo, rico, proativo, para o estado de falência do cérebro, do planeta mente. O planeta Terra, ela está sendo estrangulada pelo aquecimento global. Os últimos 15 anos foram os mais quentes da Terra. Então, uma economia de alto carbono faz com que a camada de ozônio não seja preservada, então os raios ultravioletas e outros raios comprometam os solos, comprometam a temperatura, então secas no lugar, chuvas torrenciais em outros. E a humanidade passou de 1 bilhão de habitantes no final do século XIX, pelos idos de 1900, para 7 bilhões. Nós estamos aproximando de 7 bilhões e meio no século XXI. Nós nunca demos um salto tão grande na quantidade de pessoas. Talvez, há 2.000 anos, a população mundial não passava de 300 a 400 milhões. E no final do século I, deveria chegar a 1 bilhão. Mas não chegava por quê? Infelizmente, por causa das epidemias, por causa de não haver medidas sanitárias, infelizmente pela mortalidade infantil. Imagine que uma amidalite, todos nós já tivemos, ou muitos de nós já tivemos, se não havia antibióticos, o risco era altíssimo. São tempos de ouro que nós vivemos. Por isso que a humanidade nunca cresceu muito. Fome, a miséria, as doenças sempre teve no encalço da nossa espécie. De um século para cá,
os saltos foram enormes. Inclusive, houve superabundância de alimento no século passado, em boa parte dele, só não havia a distribuição adequada. E isso é uma atrocidade sem precedente. Só que os solos estão se esgotando, porque o estoque de terra tem diminuído. Então, se não houver regeneração do solo, então, como é que nós vamos ter segurança alimentar? Se muito provavelmente não tem estoque para 2 ou 3 meses para alimentar a humanidade. Então, a Terra, o planeta Terra está gemendo e precisa de mudanças sérias. Mas antes do planeta Terra falir, fale primeiro o planeta Mente. Sofrimento por antecipação, como eu disse, intoxicação digital. Você quer ver um dos sofrimentos sérios? Quem é que cobra demais de si mesmo? Levante as mãos. Então, cobrar demais de si mesmo mostra a eficiência. Uma pessoa que quer ser, que quer fazer a diferença no seu trabalho, quer ser produtivo. Só que toda pessoa que cobra demais de si é um carrasco da sua saúde mental, do seu equilíbrio. Porque se você cobra demais de si, você aciona um fenômeno chamado RAM, Registro Automático da Memória, que é o biógrafo inconsciente do cérebro. Você não registra apenas o que você quer em relação aos pensamentos e emoções. Você registra também aquilo que você detesta. Por exemplo, se você detesta alguém e quer vê-lo a quilômetros de distância, sinto muito, ele vai dormir com vocês e vai perturbar o seu sono. Porque toda atitude que a nossa espécie tomou ao longo da história para eliminar os problemas, você quer fugir deles, se aumenta o nível de estresse, o fenômeno RAM, ou biógrafo do cérebro, registra como janela killer ou traumática. Se alguém te decepcionou ou te traiu, você quer nunca mais olhar, tem raiva, sentimento de vingança. A emocionalidade faz mal em destaque ao hospedeiro, provoca o biógrafo do cérebro a registrar como janelas traumáticas ou killers. E algumas janelas se tornam duplo P, com duplo poder, poder de ser encontrada no meio de milhões de janelas e de ser lida e relida e retroalimentada. Então tem duplo poder. Agora, imagine que as pessoas não sabiam disso ao longo da história e um inimigo perturbava a vida das pessoas durante meses e anos. Imagine que a nossa espécie não produziu essa ferramenta básica. A minha paz vale ouro. Poderia repetir? O resto é lixo. Agora, na prática, a nossa paz não vale ouro. Muitas vezes, nós a maltratamos de maneira irresponsável do ponto de vista da gestão da emoção. Porque uma pessoa que decepciona, uma pessoa que machuca, que critica injustamente, ou um olhar atravessado, tem um impacto enorme. Porque nós não somos treinados para ter um eu que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica, a autonomia ou o livre-arbítrio, um eu capaz de fazer com que você lá dentro, alguém me ofendeu, me rejeitou, me criticou, a minha paz vale ouro, eu não vou vendê-la por nada e por ninguém.